Saudações, alunos de Química do primeiro ano, né? Primeiro ano B, primeiro ano C. Estamos aqui mais uma semana, né? Nesse nosso sistema de aula remota. E hoje a gente vai fazer a correção das atividades deixadas na última sexta-feira, que vai falar sobre estrutura atômica e classificação, né? Nessa comparação entre isótopos, isóbaros e isótons. Vamos explicar bem direitinho, é um assunto bom, um assunto complicado, mas que requer atenção aos detalhes, até porque tem muita palavra parecida, tá certo? Convido vocês a acompanhar toda a explicação ao longo da aula e mesmo assim, se assistir várias vezes e não entender, não hesite não, viu? Pode entrar em contato para a gente orientar, para que vocês não fiquem na dúvida, né? Porque o principal ponto para que a gente possa aprender os conteúdos que estão sendo transmitidos para vocês principalmente na correção da atividade, né? É na correção da atividade que a gente vai tentar tirar as dúvidas que a gente tem, tá bom? Então convido realmente para que vocês assistam e qualquer coisa entre em contato se as dúvidas persistirem, como eu falei, tá certo? Mas antes da correção das questões, a gente fala sempre sobre a questão desafio que ficou na semana anterior, né? Então, saber se houve participação nas turmas do primeiro B e primeiro C, no desafio que foi deixado da semana anterior, e se alguém recebeu essa imagem aí, né? Se recebeu é porque houve vencedor do desafio. Então, sem muito suspense, vamos anunciar, né? Se houve participação e vencedor também. Então, no primeiro B, houve participação e houve também quem venceu, né? Então, a gente quer parabenizar Maria Luísa. Então, Maria Luísa, mais uma vez, participa e além de participar, ela é a primeira a responder corretamente pela turma, né? Então, parabéns, Maria Luísa, mais uma vez, por sua participação e por ter também acertado o desafio, tá bom? No primeiro ano C, não houve vencedor do desafio, né? Mas incentivo para que a gente participe, né? Quem não participou ainda participe essa semana. O desafio realmente foi um pouco complicado, na minha opinião, é um dos desafios mais complicados que a gente viu até agora, né? E que vocês acompanhem a correção, tudo direitinho. No final a gente deixa o desafio para essa semana, tá bom? Mas vamos relembrar qual tinha sido esse desafio, né? Pessoal, o desafio era isso aí. Ele dizia assim, ó, a colocação dos números no espaço abaixo observa determinada lógica. Aí tem cada partezinha aqui é formada por dois retângulos na parte de cima e um retângulo maior na parte de baixo, né? São 4 partes desse jeito. Você ia ter que analisar uma lógica que está acontecendo entre os retângulos de cima e o retângulo de baixo de cada parte. É a mesma lógica, ou seja, está acontecendo o mesmo padrão entre todas, tá bom? E aí, para a gente ir direto, né? Já dizer qual era esse padrão, era o seguinte. Quando você estava observando os números de cima e o número de baixo, você ia fazer o seguinte, soma os números de cima e multiplica o resultado por 3 para poder dar o de baixo. Por exemplo, 9 mais 6, 15, vezes 3, 45. 7 negativo e 9 positivo dá 2 positivo, vezes 3, 6. 5 e 2, 7, vezes 3, 21. Então, a lógica dos números é somar os números de cima do retângulo e multiplicar por 3 para descobrir o número que vai ficar embaixo, tá bom? Então, aqui já dava para descobrir, né? 8 mais 8, 16, vezes 3, 48. Já daria essa. Mas vamos dizer qual é a lógica também das letras. Se você olhar as letras na parte de cima, da direita para a esquerda, tem uma distância de 2 letras. Por exemplo, do A para o C, tem uma distância de 2 letras. Do H para o J, tem uma distância de 2 letras. Do Q para o S, tem uma distância de 2 letras. Do E para o G também é uma distância de 2 letras. Até aí tudo bem, né? Mas o interesse para a gente é de baixo. Então, do C para o F, tem uma distância de 3 letras, né? C, D, E, F. Né?
passa 3 letras para poder chegar no F. Do J para o M passa 3, do S para o V passa 3, quer dizer, do G vai passar 3 também, vai chegar em J, tá bom? Então, o padrão, quer dizer, a lógica era essa. A resposta é a letra B, 48J, tá certo? Vamos seguir, né? A gente sabe que antes da correção mesmo, a gente adotou aí nas últimas aulas um quadro, um espaço aí de 2 minutos e pouco, geralmente essa média, para a gente escutar alguma coisa que nos motive, que nos inspire a acompanhar a correção de uma maneira mais produtiva, tá bom? Então vamos escutar o que é que nós temos para hoje. Num país desnutrido de leitura, só se salva comendo educação. Meu poema diz assim hoje: Até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber? Tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente para estudar. Pois até a merenda escolar alimenta a tal corrupção. Num lugar que de tudo dá no chão, na escola deveria ter fartura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado, invertendo o que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor. Pode até me chamar de sonhador, por sonhar que um dia essa nação passará por uma transformação e os livros serão a nossa cura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Sobra tanta coragem para lutar, o que falta é oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta de dinheiro para pagar. Falta tudo para quem vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição blá blá blá, lenga lenga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A caneta, meu povo, a caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo o puro ovo pode um dia provar do caviar. Já vi gente que por ter como estudar se mudou do barraco para a mansão. Batalhando com total dedicação, conseguiu ter a vida menos dura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Esse povo aqui, ó, esse povo que tem tanto para dar, não recebe o que tem para receber. Não consigo aceitar nem entender, ninguém venha querer me explicar. Eu não posso e não vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão. Pelo peso dessa desinformação, castigado pela falta de cultura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observo, atento e analiso, só se muda agindo diferente. O poder de um povo está na mente. É a chave que abre essa prisão, é a luz que aponta a direção para seguir por qualquer estrada escura, porque um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Tá aí a mensagem, né? A mensagem para que a gente possa fazer a abertura dessa correção. E principalmente por conta que na última terça-feira, dia 11, foi o comemorado o Dia do Estudante. Então, a forma de parabenizar todos vocês, aliás, todos nós, né, que somos eternos estudantes, e a gente sabe que estudar não é fácil, é árduo, cansativo, porém é um investimento, né? Está alicerçando o futuro de cada um. Então a gente se dedica, né, cada vez mais, tentando fazer disso um investimento para o futuro de cada um de vocês, o futuro de cada um de nós, tá bom? Então, atrasado, mas de qualquer maneira, parabéns para todos nós que somos estudantes e devemos colocar em prática, né, e saber realmente conhecer e fazer valorizar o quanto a educação é fundamental para o nosso futuro, tá bom? Vamos lá então, né?
Pessoal, esse conteúdo aí, que ele está de nome Estrutura Atômica e Classificação Isótopos, Isóbaros e Isótonos, na verdade ele é um conteúdo que dá continuidade àquela parte de modelos atômicos, né? E aí, quando ele fala a primeira parte, diz assim, ó, estrutura atômica. Quando ele fala estrutura atômica, ele está dizendo como é a estrutura do átomo, quais são os principais elementos formadores do átomo, tá bom? E a classificação isótopos, isóbaros e isótonos é que os átomos têm entre si semelhanças e algumas diferenças entre os principais elementos que o formam. Baseado nisso, ele recebe uma classificação comparativa, tá bom? Mas aí a gente vai explicando, lembrando que todas as questões aqui são feitas baseadas nos vídeos que vão juntamente à atividade de explicação e orientação, tá certo? E a gente vai ter uma outra lista desse mesmo conteúdo para reforçar um pouco mais, que isso é um assunto muito importante agora no primeiro ano, tá bom então? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, essa primeira questão eu vou dar uma explicação mais detalhada nela e a partir daí, né, as outras questões vai ficando mais fácil para a gente ir comentando, tá bom? Só foram 10 questões, se eu não me engano a gente colocou 5 de estrutura atômica e mais 5 de classificação nessa parte de isótopo, isóbaro e isótopo, tá ok? Então bora lá. Olha só, no geral a representação da estrutura atômica é dessa forma aqui, ó, onde o cursor do mouse está passando aí para vocês, veja. O X maior aqui, ele representa o elemento considerado, tá bom? Qual é o elemento a gente está analisando? Então a gente coloca X, que representa o elemento. No lado, aqui para a explicação, aqui desse lado o A, geralmente vem na parte mais alta, ele representa o número de massa. É o maior valor que vai vir do elemento, é a massa do elemento, tá bom? O Z é o número atômico. O número atômico é como se fosse um valor que identifica, pelo número atômico que o elemento é encontrado lá na tabela periódica. Cada elemento tem o seu número atômico e é um número inteiro. Por exemplo, o hidrogênio é número 1, o hélio é número 2 e assim vai seguindo, entendeu? São mais ou menos 120 elementos na tabela e cada elemento tem seu número atômico. É como se fosse um código de identificação dele. É um número inteiro. A massa, as massas têm elementos que têm massas muito semelhantes e as massas também dão com vírgula, não um valor exato, né? Não um valor específico, exato mesmo não. Agora o número atômico sim, tá bom? P significa prótons, E significa elétrons e N significa nêutrons. O que é que a gente vai analisar aqui? Nessa parte de estrutura atômica, nós vamos considerar que o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Por exemplo, um elemento tem número atômico 10. Então, se perguntar quantos prótons ele tem, você também diz 10 e os elétrons 10, tá bom? Z, P e E vão ser considerados iguais, tá bom? E o que seria N? N é a quantidade de nêutrons. Como é que eu descubro o N? É só subtrair a massa pelo número atômico. Então, por exemplo, se a massa é 30 e o número atômico é 10, então 30 menos 10, nêutron, 20, tá bom? Então a gente colocou aqui uma legendazinha bem direitinho para que vocês possam lembrar. A é número de massa, Z é número atômico, P é número de prótons, E é número de elétrons e N é número de nêutrons, certo? Então a massa, que é o A, essa parte mais alta, ela é descoberta somando o número atômico com o número de nêutrons. Quando eu digo número atômico, pode ser próton ou elétron, já que eles são iguais também, tá bom? Como é que eu descubro, então, o número atômico? É só pegar a massa e diminuir dos nêutrons. E por fim, né, aqui eu vou pedir desculpa a vocês, pessoal, no lugar desse Z aqui, ó, é N, viu? Ficou um Z, tá bom? É N. Ou N, que é nêutron, é igual a menos Z, quer dizer, a massa menos o número atômico para descobrir o nêutron, ok? Pronto. Por isso aqui já dá para a gente dar uma olhadazinha aqui fazendo as questões passo a passo, certo? Ó, primeira questão. Um átomo é constituído por 28 elétrons
e possui número de massa igual a 50. Assinala a alternativa que apresenta o seu número atômico e o seu número de nêutron, respectivamente. Quer dizer, ele quer o número atômico primeiro e depois ele quer o número de nêutron. Por isso que tem a palavra respectivamente, certo? Vamos analisar aqui, vamos fazer uma montagem. Coloco o elemento X, a massa é 50, então coloquei a massa 50 aqui, tá vendo? No lugar de A eu coloquei 50, certo? 28 elétrons. O elétron não fica aqui na parte de baixo, que é a mesma coisa de número atômico ou próton, então coloquei 28, tá bom? São as informações que o problema dispõe, né? E ele quer que a gente descubra qual é o número atômico. O número atômico não é igual a elétron. Você tem 28 elétrons, né? Ele tem 28 de número atômico. Então o número atômico é 28, tá certo? E o nêutron, como é que a gente descobre o nêutron? É só diminuir a massa menos o número atômico. Quer dizer, 50 menos 28, 22. Quer dizer, o número atômico, que é essa parte de baixo, é 28, e o número de nêutrons, que é a diferença entre a massa e o número atômico, dá 22. Então, 28 e 22, letra C, tá bom? 28 e 22, letra C, tá bom? Vamos lá. Nesse mesmo raciocínio, vamos ver aqui a segunda questão. Em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a... Olha só, vamos montar de novo. 40 elétrons, os elétrons ficam embaixo, no local do número atômico, é a mesma coisa, 40. O nêutron, eu estou colocando aqui no meio do outro lado, para dizer que está aqui, para não ficar tudo misturado num canto só, certo? No lugar de nêutron, eu coloquei 65. Ele quer saber o número de prótons. Pessoal, prótons é a mesma coisa de elétron, é a mesma coisa do número atômico. Então, se diz que ele tem 40 elétrons, quer dizer que ele tem 40 prótons também, né? A pergunta não é prótons? Prótons não é igual a elétron aqui, ó. Então, se é 40 elétrons, 40 prótons, letra B, tá bom? Cuidado, porque se você se confundir na regra, você vai somar, subtrair e vai dar outra alternativa. Mas no caso é próton é igual a elétron. Então, se é 40 elétron, é 40 próton também. Questão 2, letra B. Ok? Vamos seguir. Pessoal, questão 3. Ó, aqui ficou do outro lado, mas aqui a gente vai chamar atenção para vocês, certo? Porque geralmente se coloca de um lado e do outro, mas esse que está desse lado aqui não representa nêutron, viu? Que ele não está no meio, ele está mais na parte de cima. É porque não tinha como colocar os dois aqui do mesmo lado, senão ia ficar emendado demais. Mas no caso a massa é isso aqui, o 56, e o número atômico é 26. Por isso que coloquei em parênteses aqui para chamar a atenção, certo? Ó, a representação Fe, que é ferro, 56 e 26, quer dizer, massa 56 e número atômico 26, indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Vamos logo colocar aqui as informações que a gente precisa e depois a gente olha as alternativas, tá bom? Então, aqui é o elemento que é ferro, massa 56, número atômico 26. Quer dizer, está faltando aqui só o nêutron, né? Porque o próton e o elétron é a mesma coisa, 26 também. Como é que eu descubro o nêutron? Não é só subtrair? Então, 56 menos 26 vai dar 30, tá bom? Então, massa, 56, número atômico, próton e elétron, 26, e nêutron, 30, que é a subtração, certo? Vamos olhar agora as alternativas. Aí você olha assim, letra A, 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons. Tá certo, isso aqui tá certo. Espera aí, vamos ter calma, viu? Vamos olhar mais outras letras. B, 26 elétrons e 30 nêutrons. Olha a outra certa aqui também. Oxente, que negócio estranho. Letra C, 26 prótons, 26 elétrons, 56 nêutrons. Não tem 56 nêutrons, tá fora essa, né? D, 26 prótons e 26 elétrons. Olha a outra certa. 26 prótons e 30 elétrons. Tem 4 letras certas. Aí você diz, como é que pode? Será que era para marcar errada? Não, é para marcar certa. Poxa, Inglamento, essa questão tem que ser anulada, que tem 4 respostas certas? Não. Veja só que pergunta bem formulada no finalzinho dela. Ó.
apresenta a seguinte composição nuclear. Vocês lembram que o átomo é formado de duas partes principais, núcleo, que é a parte central, e eletrosfera. No núcleo fica, o que é que fica no núcleo? O próton e o nêutron. E o elétron, como a palavra já diz, fica na eletrosfera, fica por fora. Então ele quer a composição nuclear, o valor das partes que ficam no núcleo. Quem é que fica no núcleo? A gente acabou de dizer. Fica no núcleo os prótons e os nêutrons. Então a resposta é aquela que falar de prótons e nêutrons. O que falar de elétron está errado, porque o elétron não está no núcleo. O elétron está na eletrosfera, que é ao redor. Tá bom? Pergunta muito bem formulada, é bom dar uma olhadinha nela com muita atenção, viu? Composição nuclear. Então quem fica no núcleo é só próton e nêutron. Então a resposta é a letra E, que fala de próton e nêutron. As outras falam de elétron, está errado, porque o elétron não fica no núcleo. O elétron fica na eletrosfera, que é por fora, certo? Então terceira questão, letra E. Questão muito boa. Quarta questão. Dada a tabela abaixo, essa tabela que está aqui ao lado, sobre os elementos C e D, quais são os valores de X, Y, Z, W e V? Porque ele dá algumas informações e faltam outras, né, pessoal? Olha, ele diz assim, ó, elemento C, aí ele fala número atômico, próton, elétron, nêutron e massa. No D também. Só que pela tabela fica meio, eu acredito que fica meio complicado de a gente estar entendendo. Aí eu coloquei naquela representação normal, né? Colocar o elemento grande aqui, colocar a massa, número atômico, nêutron, tudo direitinho. Então eu fiz isso para o C e para o D, né? Que são os dois elementos. Então elemento C. O que é que aparece do elemento C aqui? Aparece o número atômico 13, botei aqui embaixo 13. E a massa 27, a massa 27 em cima. Se aparece a massa 27 e aparece o número atômico 13, né? Eu sei que o próton vai ser 3, o elétron vai ser 3. Então para descobrir o nêutron, não é só subtrair, né? 27 menos 13, 14. Então eu já sei todas as informações aqui do elemento C. Ó. O elemento C tem 27 de massa, 13 de número atômico, de próton e de elétron, e 14 de nêutron. Vamos analisar aqui o elemento D. Ó. O elemento D. O que é que a tabela traz do elemento D? Próton e elétron 15. Então quer dizer que o número atômico é 15 também, né? Nêutron 16. Então nêutron é 16. Para descobrir a massa, eu faço o quê? Só é somar 15 mais 16, 31. Né? Se eu somar 15 com 16, eu vou descobrir a massa que é 31 em cima. Pronto. Vamos olhar aqui, pessoal, nessa ordem que ele fala, viu? Primeiro, quem é o valor de X? X é o número atômico de D. Quem é o número atômico de D? 15. 15. Então já vai ser essa. Já vai ser a letra C. Mas vamos só comprovar o restante, né? O número atômico de D, que é X, é 15, certo? Depois, Y. Quem é Y? Y é o próton do C. O próton do C não é a parte de baixo, é 13 também. Então, 13. O Z. O Z é elétron. Próton e elétron é igual. Então, 13 e 13 também. Né? Vamos olhar agora o W. O W é o nêutron do C. Quem é o nêutron do C? 14. 14 aqui, ó. Tá bom? E por último, o V é a massa do D. A massa do D é 31. Então, realmente está tudo conferidozinho. Letra C, tá bom? 15, 13, 13, 14 e 31, ok? Vamos seguir. Pronto, pessoal. Na questão 15, ainda é dessa parte de estrutura atômica, que a gente fala de próton, elétron, nêutron, né? A partir da questão 6, já vai falar dessa outra parte aqui do conteúdo, que é a classificação. Isótopo, isóbaro, isótopo. Aí eu vou explicar bem direitinho, antes da gente começar a primeira questão dessa parte, que é a questão 6, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 5, que ainda é sobre estrutura atômica. O átomo constitui de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons, possui número atômico e número de massa igual a. Primeiro vamos fazer a representação. Ele não diz qual é, porque tem um elemento X, né? O átomo X. 17 prótons. Próton é a mesma coisa do número atômico e elétron, né? Na parte de baixo.
Então 17. Tá? 17 elétrons, já tá tudo direitinho. 18 nêutrons. Os nêutrons é aqui, né? A gente coloca do outro lado para não ficar tudo num lado só. Então, para descobrir a massa, é só somar 17 com 18, 35. Ele quer o número atômico e o número de massa, nessa ordem, viu? O número atômico é quem? 17. E o número de massa? 35. Então, a resposta é 17 e 35. Cuidado, que aqui tem 35 e 17. Mas o primeiro que ele pede é o número atômico. Então, o número atômico é 17 e a massa é que é 35. 17 e 35, letra D. 17 e 35, letra D, tá bom? Ok. A partir da sexta questão, antes da gente começar a analisar a sexta questão, vamos dar uma relembrada aqui o que é isótopo, o que é isóbaro e o que é isótono. Veja só. Isótopo é o elemento, dois átomos, que tem o número atômico igual. Ou próton igual ou elétron, que é de uma coisa só, né? Vale a mesma coisa. Então, isótopo é o que tem um número atômico igual, tá bom? Isóbaros são átomos que têm a mesma massa, o mesmo número de massa. Número de massa igual, a gente diz que eles são isóbaros. E por fim, isótonos. Isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutron, certo? Então, isótopo tem o mesmo número atômico, que é a parte que fica embaixo. Isóbaro tem a mesma massa, dois átomos são isóbaros quando tem a mesma massa, o número que fica em cima é o valor mais alto, e isótonos é quando tem nêutrons iguais, quer dizer, o valor que fica central, que é a subtração entre a massa e o número atômico, tá bom? Ok? É bem simplesinho, tá aqui só para a gente ficar lembrando, certo? Então a questão 6 diz assim: X é isótopo de cálcio. Cálcio tem 41 e 20. Lembrando que o 41 é a massa, ó. O número de cima representa a massa e o de baixo é o número atômico. Então, esse de cima é a massa, esse de baixo é o número atômico, tá bom? Então, o cálcio tem 41 de massa e 20 de número atômico, né? O X é isótopo desse valor aqui e o X é isótono desse outro valor aqui, que é o potássio. O potássio tem 41 de massa e 19 no atômico. São três elementos, vocês percebem que são três elementos? Tem o elemento X, tem o cálcio e tem o potássio. Então a gente colocou aqui ó, o X, o cálcio e o potássio. As informações que já aparecem, já vamos colocar. 41 na massa do cálcio, coloquei aqui. 20 no número atômico do cálcio, coloquei aqui. 41 na massa do potássio, colocamos aqui. E 19 no número atômico dele, colocamos aqui. Tá bom? Tá tudo em amarelinho, as informações já apareceram. Aí eu coloquei em vermelho o que a gente vai descobrindo. Por exemplo, o que é que dá para descobrir aqui no cálcio? Os nêutrons, né? É só diminuir a massa menos o número atômico. 41 menos 20, 21. O que é que dá para descobrir aqui no potássio? Os nêutrons também. 41 menos 19, 22. Ok? Já descobrimos. Está o cálcio e o potássio tudo completinho. Agora vamos ler de novo. Ó. X é isótopo de cálcio. O que é isótopo? Isótopo é quando tem o mesmo número atômico. Então, se o X é isótopo do cálcio, o cálcio tem número atômico 20, quer dizer que o X vai ter número atômico 20 também. Eles não são isótopos? A parte de baixo não é igual? Então, coloquei 20, está aqui no X, certo? E o X, ele é isótono do potássio. O que é isótono? Isótono quer dizer que tem a mesma quantidade de nêutron. Se o potássio tem 22 de nêutron e o X é isótono dele, quer dizer que ele vai ter 22 de nêutron também, certo? Então, se eu sei que aqui ficou 20, que é o número atômico, aqui ficou 22, que é o número de nêutron, fica faltando apenas a massa em cima, que é a pergunta, né? Qual é a massa desse elemento X? Então, é só somar 20 com 22, 42, tá bom? 20 mais 22, 42, letra D, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 7. Também falando de isóbaro e aquela coisa toda, né? Ó, 7 átomos possuem 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representado abaixo é seu isótono? E o que é isótono mesmo? É aquele que tem a mesma quantidade de nêutron,
certo? Então, para saber qual é a quantidade de nêutrons, ele já está dizendo aqui que é 20, eu coloquei aqui organizadinho, só para chamar a atenção, né? Ó, que é 17 embaixo, que é próton, que é número atômico, que é a mesma coisa, 20 de nêutron, aí somando descobre o 37. Mas não precisava nem ter feito tudo isso, porque ele quer saber só quem é isótono. Isótono é o que tem a mesma quantidade de nêutrons, então tem 20 nêutrons. Qual desses elementos aqui tem 20 nêutrons? Ou seja, aquele que, quando eu diminuir a massa pelo número atômico, vai dar 20 também, tá bom? Então, desses aqui, o que eu subtrair que der 20, vai ser isótono do X, tá bom? Vamos lá? 40 menos 19 dá 21, não é esse, né? 42 menos 20 dá 22, não é. 42 menos 21 dá 21, não é. 40 menos 20 dá 20. Então, esse aqui dá 20. Como o X também era 20 de nêutron, ele é isótono. Então, a resposta é a letra D. Só para olhar aqui a letra E, ó, aqui a letra E vai dar 21 também, tá fora, certo? Então, 20 nêutrons, isótono, o outro que tenha 20 nêutrons também, letra D. Sétima questão, letra D. Oitava questão. Não é de cálculo, é só da explicação de enunciado mesmo. Vamos olhar aqui, ó. Em relação à isotopia, ou seja, átomos que são isótopos. Isobaria, átomos que são isóbaros. Isotonia, átomos que são isótonos. Podemos afirmar que, vamos olhar aqui com muita calma, viu? Isótonos são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. Essa aí está correta, não tá? Vamos deixar ela aí separadinha, porque agora há pouco tinha uma que tinha 4 correta, e a gente teve que olhar a pergunta com muita calma para poder identificar qual era a pegadinha, certo? Então a letra A até agora está correta, né? Vamos para B. Isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons. Próton é número atômico. O isóbaro possui o mesmo número atômico? Não. O isóbaro possui a mesma massa. Então a letra B está errada, viu? Letra C. Isótopos são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa. Está invertido também. Isótopo é aquele que possui o mesmo número atômico. E não é a massa. Letra C está fora também. Letra D. Isótopos, isóbaros e isótonos são relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera do átomo. De respeito a tudo isso, ao núcleo e à eletrosfera do átomo, será? Vamos ver? Isótopo, número atômico, né? Isóbaro, massa. Número atômico e massa não está falando, não tem nada a ver com o núcleo do átomo, não. Né? Isótopo tem núcleo. E esses outros não têm eletrosfera. Então, essas classificações aqui, elas se referem a número atômico, a massa e a nêutron. Não tem nada falando de eletrosfera, não. Então, letra D está falando de eletrosfera, está fora. Letra E também fala de eletrosfera, está fora. Tá bom? Então, realmente, na oitava questão é a letra A. Porque os isótopos é a respeito dos nêutrons. Agora, isóbaro, isótono, isótono é a respeito dos nêutrons. Agora, isótopo é o número atômico, não é elétron, a eletrosfera, né? Isóbaro é número de massa. Então, a resposta correta é a letra A, da oitava, certo? Vamos seguir. Penúltima questão. Observa a tabela abaixo. A tabela estava só com esses valores preto. Esses valores vermelhos que foram colocados é que a gente vai analisando e vai preenchendo. Já está tudo preenchido aí para a gente analisar por final. Tá bom? Inclusive na atividade de vocês eu mandei até um áudio, porque quando eu enviei a atividade percebi que tem uma coisa errada. Aqui, na hora que eu fui colocar, né? Na hora que eu fui colocar aqui na tela para vocês, aí deu tempo eu perceber e ajeitar, mas eu já tinha enviado o material para vocês, por isso que eu mandei o áudio explicando depois, certo? Olha só, pessoal, aqui tem 5 elementos, aí tem algumas informações desses elementos, certo? Por exemplo, da partícula A, que é um átomo, né? Tem algumas informações, faltam outras, D também. Aí a gente vai ter que lembrar daquelas regrazinhas para ir preenchendo aqui, para depois dizer o que ele quer, certo? Vamos logo preencher. O que é o número atômico? O número atômico de um elemento não é igual ao protoelétron. Então, se é 83, eu fui para 83 aqui também, ó. Tá bom? Estava faltando só esse e esse, né? Como é que eu descubro a massa?
é só somar o número atômico com o número de nêutrons. Então, se eu somo 83 com 126, dá 209, ok? No elemento D, se ele tem 54 elétrons, ele vai ter 54 prótons e número atômico 54 também, né? Z, P e E iguais. Aqui a gente tem que colocar iguais. Aí ficou tudo 54. Como é que eu descobri os nêutrons? É só pegar a massa, que é 135, menos o número atômico, que é 54, descobre os nêutrons, que é 81. Certo? Ok? Letra E. Se tem 16 de número atômico, tem 16 de próton, tem 16 de elétron. Né? Coincidentemente, ele está dizendo que tem 16 nêutrons também. Como é que eu descubro o número de massa? É só somar o número atômico 16 com o número de nêutron 16, que dá 32. Tá bom? G. Se o próton é 56, o número atômico vai ser 56 e o elétron também vai ser 56. Para descobrir o nêutron, é só pegar a massa menos o número atômico. 137 menos 56 dá 81. Tá bom? E por fim, tem a partícula J, que tem 55 de número atômico e 55 de elétron, quer dizer que o próton também vai ser 55, né? Z, P e E são iguais. Para descobrir a massa, é só pegar o número atômico 55, somar com o nêutron, que é 82, vai dar 137. A tabela estando toda preenchida, fica bem mais fácil a gente analisar as alternativas de acordo com a pergunta que ele faz. Ó. Ele diz assim, pessoal, baseado nos dados acima, quais são respectivamente, cuidado, hein? Respectivamente, quer dizer, na ordem que ele pede, isótono e isóbaro. Quem é isótono? Vamos logo olhar quem é isótono. O que é isótono? O que tem a mesma quantidade de nêutron. Olhando pela tabela, quais elementos têm a mesma quantidade de nêutron? Esse e esse, né? Quer dizer, o D e o G. Ó, o D, nêutron 81, e o G 81. Então é D e G. Se tem D e G, vai ser B ou E, né? Ó, D e G e D e G, certo? Aí depois ele diz assim, quais são isóbaros? Isóbaros são aqueles que têm a mesma massa, G e J. Então D e G, G e J. D e G, G e J. Letra E. D e G são isótonos, porque possuem a mesma quantidade de nêutrons, e G e J são isóbaros, porque possuem a mesma quantidade de massa, tá bom? Letra E. Letra E. E agora a gente vai para a nossa última questão da atividade. Pois bem, está aqui, né? Tem algumas informações também, a gente vai colocando, a gente fez uma questão semelhante agora há pouco. Considere as seguintes informações sobre os átomos X, Y e Z. Aí ele vai dizendo algumas coisas. Primeira coisa, a gente separa logo as letras, né? Que representam os elementos. X, Y e Z. Já coloquei aqui, X, Y e Z. Isso aqui a gente não vai olhar agora, vamos olhar as informações de baixo. Sabendo que o número atômico de massa, sabendo que o número de massa de X é 70, então a massa de X é 70, então lá no X já tem o 70 na massa, na parte de cima, tá vendo? O número atômico de Z é 35, lá no Z, na parte de baixo eu coloquei 35 aqui, ó. E o número de nêutrons de Z é 40, aqui no meio coloquei 40, né? Que é nêutrons de Z, parte do meio aqui, 40. Determine o número de massa de Y e Z, o número atômico de X e Y, o número de nêutrons de X e Y. Ele quer que diga tudo, né? Mas primeiro vamos colocar o que a gente já tem. 35 aqui, 40 e 70. É as coisas que a gente sabe. O que é que a gente pode preencher? A gente pode preencher aqui a massa do Z. Ó. É só somar 35, que é número atômico, com 40 nêutrons, vai dar 75 de massa. Isso aqui já está todo preenchidinho, o Z, tá bom? Aí vamos olhar agora as informações. X, a gente só tem por enquanto 70 do X, viu? Da massa. X e Z são isótopos. X e Z são isótopos. Isótopo é a parte de baixo igual, né? O número atômico. Então, se o número atômico dizer que eu já tenho é 35 e X e Z são isótopos, eu vou e coloco 35 aqui embaixo também. Então, já descobri outra coisa. Ó. Se aqui é 70 e aqui é 35, como é que eu faço para descobrir os nêutrons? É só subtrair a massa 70 pelo número atômico 35, vai dar 35 nêutrons, tá bom? Então, aqui já preencheu todinho o X também. Vamos ler mais.
X e Y são isótonos. X e Y são isótonos. O que é que são isótonos? Quando tem o mesmo número de nêutrons. Então, se aqui tem 35 nêutrons no X, eu coloco 35 nêutrons no Y também. Tá bom? Mas até aí, ainda falta duas informações de Y. Vamos olhar a terceira. Y e Z são isóbaros. Y e Z são isóbaros. O que é isóbaro? Que tem a mesma massa. O valor, a parte de cima é igual. Então, se o Z tem 75, coloquei 75 aqui também na massa do Y. Agora, se eu já tenho 75 da massa do Y, 35 do número de nêutrons dele, falta agora só a parte de baixo, né? Falta só saber o número atômico. Como é que faz? É só subtrair. 75 menos 35, 40. Tá bom? Então você começa logo das informações que aparecem, depois vai olhando as comparações, quem é isótopo, quem é isóbaro, né? Quem é isótono, e colocando de acordo com o que está pedindo. Tá bom? Então, essas foram as questões. A gente vai ter outra lista, né? Mais com alguns problemas, assim, aumentando um pouquinho o nível de dificuldade, porque é importante trabalhar mais de uma lista nesse conteúdo aí, que é conteúdo muito importante para vocês no primeiro ano. Tá certo, pessoal? Então a gente finaliza mais as questões, né, a correção, mas antes de encerrar mesmo a aula, a gente tem o desafio, né? O desafio dessa semana. Vamos dar uma olhadinha aí, que desafio é esse? O pessoal diz assim, ó, dizem que apenas mentores conseguem resolver, quer dizer, pessoas que mentalizam bem, né? Usam bem direitinho o raciocínio para conseguir responder isso aí. Olha, é uma soma de 3 parcelas, cada parcela é formada pelos mesmos valores aqui, ó, a soma, né, 3 parcelas com os mesmos valores, e aí vai dar um resultado com 3 algarismos iguais também. É uma soma, viu? E está dizendo que cada cozinha dessa representa um algarismo diferente. Deu para entender, não deu? Pronto, é isso mesmo, pessoal. Vocês vão olhar direitinho. Aí vocês vão descobrir quanto vale o círculozinho azul, o branco e o vermelho. De modo que quando substituir aqui, deu o resultado para tudo conferir, viu? Todos os círculos azul valem a mesma coisa, os brancos a mesma coisa e os vermelhos a mesma coisa. Tá bom? Aí vocês descobrem os valores e mostram o cálculo, a continha aqui, substituindo para provar. Tá bom então? Qualquer coisa estou à tua disposição, viu? Pode entrar em contato. Valeu!